Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa caminhada. Vamos desenvolver mais um tema hoje, fazer mais uma reflexão. Nós vamos continuar falando sobre Jesus Cristo. Vamos mudar um pouco hoje o foco da nossa reflexão, né? Vamos falar um pouco sobre o Jesus Cristo que enfrentava os escribas, os fariseus, né? Como que era a liberdade que ele tinha para falar, né, sobre a lei e a religião da sua época. Então, qual era a liberdade de Jesus diante da lei e da religião naquele tempo em que ele viveu? Aquele Jesus que enfrentava os escribas, os fariseus, as autoridades religiosas da época, e que isso acabou culminando, né, na perseguição, na condenação, na sua crucificação e morte, né? Então vamos, antes da gente iniciar, fazer aquela nossa oração que nós fazemos no início de todos os nossos encontros, invocando o Espírito Santo para que ele nos ilumine o nosso entendimento sobre a Palavra de Deus. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como que era essa liberdade de Jesus Cristo para enfrentar todas as autoridades religiosas da época, né? Para enfrentar eles tanto para falar da lei como da religião. Mas antes da gente iniciar, é bom que a gente entenda um pouquinho sobre o significado, né, o real significado dessas duas palavras, que são fariseus e escribas. Então, esses fariseus e escribas, eles eram um grupo dentre os judeus que eram especializados em praticar a lei mosaica, ou seja, a lei Moisés, né, tudo aquilo que foi deixado por Moisés no Antigo Testamento. Então, esse grupo de fariseus, eles eram considerados especialistas no cumprimento da lei. Então, ao longo do tempo, cerca de 200 anos, né, antes de Cristo, quando surgiram esses grupos, eles se julgavam melhor do que todos os demais dentre os judeus, porque eles entendiam que somente esse grupo é que realmente conseguiam praticar à risca, né, as leis. E eles chegaram também a um ponto de criar muitos procedimentos, muitos ritos que eram impossível para o restante da sociedade daquela época cumprirem. Por isso que eles se julgavam melhor, né, do que os outros. É como se fosse uma casta mais elevada. Eles se consideravam mais privilegiados diante de Deus. E os escribas eram aqueles, podemos chamar de profissionais, né, ou de estudiosos da lei. Eram eles que interpretavam as leis do Antigo Testamento para que pudessem estabelecer os ritos e a correta prática dessa lei. Havia na época de Jesus Cristo tantos rituais, tantos procedimentos que eram impraticáveis, né, para a população. Eram aproximadamente, eu não tenho aqui os números, mas cerca de 500 e poucos itens, metade deles que eles podiam fazer, de coisas que eles deviam fazer, e uma outra metade, né, cerca de 250 ou mais, coisas que eles não podiam fazer. Começava desde a forma
de lavar as mãos antes de comer, enfim, e muitas outras coisas, né? Então eles levavam muito a sério essas práticas e esses rituais. E é nesse ponto é que eles entravam em confronto com Jesus. Nós temos a passagem, por exemplo, de Jesus e os seus discípulos quando andavam pelo campo num dia de sábado e eles com fome colhiam as espigas para comer. E os fariseus, observando aquilo, criticaram Jesus. Como que os seus discípulos estão colhendo espigas num dia de sábado? Isso não é permitido na lei. E assim por diante. Então, Jesus veio para trazer um novo entendimento sobre a lei. Marcos já relatou lá no seu evangelho, né, uma passagem da profecia de Isaías. Ele diz assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu vou ler aqui um trecho ainda do Evangelho de Mateus, onde ele fala um pouco desse pensamento de Jesus Cristo a respeito dos fariseus e dos escribas, quando ele ensinava, né, a multidão. Ele dizia assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Ou seja, Moisés, né, que liderava o povo lá no deserto, que era o líder desse povo, né, hoje era liderado por esses escribas e por esses fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Ou seja, eles ensinavam tudo o que deviam fazer, mas não praticavam. Por isso que Jesus disse, né, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Ou seja, o povo tinha que fazer tudo, tinha que cumprir todos os rituais que eram difíceis, né? Mas eles mesmos não praticavam. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, ou seja, para se aparecerem. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e de serem chamados pelos homens de Rabi. Rabi quer dizer mestre, né? Eles se consideravam os mestres da lei. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, eles faziam uma pregação de forma a fazer com que o povo se convertesse para a religião, mas depois que essas pessoas entravam, começavam a seguir e a praticar os mesmos hábitos, né, ter as mesmas práticas que eles, acabavam essas pessoas também sendo condenadas. Ou seja, Jesus disse que eles não entrariam no reino de Deus e acabariam atrapalhando que outras pessoas também entrassem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Aquilo que nós comentamos no versículo anterior, né? Tinha-se um trabalho em converter as pessoas para a religião e depois, dentro da religião, com as suas práticas, acabavam condenando essas pessoas.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, ou seja, aplicam o dízimo sobre tudo aquilo que era produzido, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir as outras, ou seja, era justo que se cobrasse o dízimo de tudo aquilo que era produzido, mas também que se praticasse a misericórdia, o juízo e a fé. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ou seja, o que Jesus realmente combatia e confrontavam com essas autoridades religiosas, os fariseus, os escribas, era justamente o excesso da prática da lei e a falta da prática do amor, da misericórdia e da fé. E o que Jesus pregava que fazia com que isso confrontasse com aquela prática exagerada das leis, era que aquilo não levaria eles a Deus. Em determinado momento o próprio Jesus diz, eu não quero sacrifícios, quero misericórdia. Naquela época se expiava os pecados, perdoava os pecados de acordo com o sacrifício que era oferecido a Deus no templo. Então Jesus disse que Deus já estava farto daqueles sacrifícios, e sendo que não via sobre o povo o amor e a misericórdia. Nós lembramos aqui naqueles nossos primeiros encontros, aquela passagem de Jesus pela cidade, onde Zaqueu, que era pequeno em estatura, subiu na árvore para ver Jesus. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituí-lo em 4 vezes, quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. O que Jesus pregava é que o reino de Deus era para todos, inclusive e principalmente para os pecadores. Foi para isso que ele veio ao mundo, para resgatar e converter os pecadores. Enquanto que na lei dos fariseus e na interpretação dos escribas, é que os pecadores não tinham perdão. Como nós falamos no encontro passado, para eles, aqueles que eram portadores de doenças graves, como a lepra, os que eram cegos, aleijados, é porque eram pecadores, e eram excluídos da sociedade. Para aqueles não haveria salvação. E Jesus traz uma nova interpretação para essa lei, que o perdão de Deus era justamente para aqueles que estavam perdidos, como o próprio Mateus, que está escrevendo esse evangelho, que era um cobrador de impostos e era considerado um pecador. Vamos relembrar aqui uma outra passagem que Jesus Cristo disse. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Ou seja, a pérola aqui é o reino de Deus. Quando nós percebemos e passamos a conhecer o reino de Deus, nós com certeza vamos
deixar todas as outras coisas deste mundo, né? As vaidades, para que a gente possa realmente se dedicar ao reino de Deus. Um bom exemplo disso nós temos quando Davi morreu, que Salomão assumiu o seu reino, né? Ele era ainda um jovem adolescente de 17 a 18 anos e ele percebeu que ele não tinha condição ainda de governar aquele povo tão numeroso, né? Tão numeroso como eram os judeus na época. E ele teve um sonho, né? Nesse sonho ele teve uma conversa com Deus. E essa conversa foi mais ou menos assim. Foi assim, né? Em Gabaão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, o teu servo está no meio do teu povo, eleito, povo tão numeroso que não se pode calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Essa oração de Salomão agradou ao Senhor. Deus disse a Salomão: Já que pediste esses dons, se não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Ou seja, na humildade de Salomão, né, ele conseguiu aquilo que ele pediu, que era a sabedoria para governar o seu povo, e ainda tudo mais, né? Nós sabemos que Salomão foi o rei mais próspero que Israel teve, né? Com maior riqueza, maior período de paz. E Jesus nos dá uma outra passagem aqui também que é muito importante, né? Que vem de encontro com essa passagem de Salomão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu tinha para deixar para vocês hoje. Lembrando um pouquinho também do nosso último encontro, né? Onde nós falamos sobre a importância do equilíbrio da nossa fé. Na semana passada nós falamos desse equilíbrio no Jesus histórico e no Jesus da nossa fé, onde é importante nós termos a fé em Jesus Cristo, mas termos também um conhecimento da história, do contexto de onde tudo aconteceu e como aconteceu. Assim como na reflexão de hoje, né? Não basta que nós tenhamos uma fé excessiva, que cumpramos com todas as práticas religiosas, ir à missa todos os dias, comungar, confessar, enfim, fazer tudo o que está prescrito, né, pelo magistério da Igreja, se nós também não dividirmos isso com os nossos irmãos que mais precisam, começando dentro da nossa casa, a boa convivência, espalhando esse amor por onde a gente passa. É muito importante, a gente sempre reforça aquilo que Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é amando o próximo que nós vamos estar amando a Deus. E amando o próximo é ajudando, principalmente nesses dias de hoje, onde há uma necessidade muito grande, né? Muitas famílias realmente passando necessidades. Então vamos deixar o nosso coração se sensibilizar um pouquinho nesse momento, e aqueles que tiverem condição, procure uma forma de ajudar alguma família, alguma pessoa necessitada. Se você não conhece ninguém no meio onde você vive, a nossa paróquia ela tem muitas famílias cadastradas que precisam dessa ajuda, ok? Mais uma vez, muito obrigado e me coloco à disposição de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.